chave para a felicidade. Aí fiquei pensando, mas chave? O que é chave? Chave é um instrumento que a gente usa para fechar e para abrir, né? A gente fecha a casa quando a gente vai dormir, né? À noite, a gente fecha, com medo de ladrão. A gente fecha o armário, a gente fecha o cofre, a gente fecha isso, fecha aquilo, vai para guardar, às vezes até para organizar, né, as coisas na nossa vida, a gente fecha lá na gaveta. Mas também ela abre. E para que ela abre? Para a gente usar aquilo que está guardado lá, não é verdade? Então a gente usa, a gente, de certa forma, também pode abrir o coração para muitas coisas, né? A chave do coração, você já deve ter ouvido essa metáfora, né? Chave do coração. A gente abre o coração para Deus, abre o coração para receber uma ministração, né? Nessa noite eu quero que a chave de Deus esteja abrindo o coração de cada um de vocês para receber essa palavra do Senhor, né? E aí continuei pensando, tá, então chave é isso, né? Tá, para a felicidade, nos leva a pensar numa direção, né? Gente, uma direção, ou um lugar, né? A gente vai para a cidade tal, para o lugar tal, para tal lugar, né? Então, a gente, uma direção, um lugar, né? Então, o para está por aí. E felicidade? Aí complicou a minha vida, né? Felicidade. O que é ser feliz, né? Aí eu fui para o texto, bem-aventurado, bem-aventurado. Aí, o que é bem-aventurado, né? E várias versões, eu tenho algumas Bíblias, cada uma é diferente a versão, uma fala em felicidade, outra fala em várias outras coisas, mas a maioria delas fala em felicidade, né? Então, a bem-aventurança, que em grego eu anotei aqui uma palavra makarioi, que quer dizer feliz, bendito, aquele que recebe privilégio ou o favor divino, tudo isso se encaixa na palavra bem-aventurado, né? Bem-aventurado. E a Bíblia tem alguns lugares que aparece a palavra, né, bem-aventurado. Por exemplo, quando Jesus, né, pergunta para os seus discípulos: quem vocês acham que eu sou? Aí um diz: dizem que o Senhor é Elias, que o Senhor é João Batista, né? Aí o Pedro, né, aquele discípulo mais ousado, né, fala assim: não, o Senhor é o Cristo vivo, Filho do Deus vivo. E aí Jesus olhou para ele e falou assim: bem-aventurado Simão Bar-Jonas, porque não foi nem a carne nem o sangue que te revelou, não foi o teu pensamento, não foi o teu raciocínio, mas foi Deus que te revelou. Então, Deus revela para nós, e quando Ele nos revela a palavra dele para a nossa vida, né? A gente está lendo a palavra de Deus, Ele vai revelando, sabe? Ele vai revelando, o Espírito Santo trabalha, né? Nos ensinando, e aí a nossa mente vai se abrindo, e nós somos bem-aventurados, somos felizes, né? Eu estou já há uns 2 a 3 anos estudando filosofia. Comecei aposentado, né, com 75 anos de idade, e aí fazer o quê? Não vou ficar parado, né? Aí comecei a estudar filosofia. Aí eu fico vendo aqueles caras lá falando, né? E a maioria diz que esse negócio de felicidade não existe. O que existe são momentos felizes. Então o homem não consegue ser feliz. Falei, não, mas isso não bate com a palavra de Deus. Nós podemos ser felizes.
né? Mesmo num mundo complicado, onde só existe coisas desagradáveis no noticiário, você liga a televisão lá, graças a Deus não vejo mais televisão, não gosto nem de televisão, mas você liga no noticiário, só vem notícia ruim, né? Então, como ser feliz num mundo desse, né? Que só tem coisas ruins acontecendo, né? E o próprio Jesus disse que nesse mundo nós teremos tribulações, e muitas delas nos atingem. Como ser feliz nesse mundo, né? Tem a chave. Aí veio a chave para a felicidade. E começa aqui nesse texto de Mateus 5, que alguém chamou de Sermão do Monte, né? Que envolve três capítulos, 5, 6 e 7. Né? Eu não vou pregar nesses 3 capítulos, não. Pode ficar sossegado. A minha palavra vai, talvez, aqui até o 12º versículo somente, né? Que fala de bem-aventurados. Jesus está lá no monte, né, reunido com os seus discípulos, e ele passa, e os discípulos e uma multidão sentada à frente, e ele começa, então, a ensinar. Né? Então, até é interessante que o Novo Testamento fala de Jesus o tempo todo, né? Fala de Jesus o tempo todo. Então, os discípulos, Mateus, Marcos, Lucas, João, falando de Jesus. Mas quando eles passam a palavra para Jesus, que é o próprio Jesus falando, meu Deus, é tremendo, é tremendo. Ouvir falar de Jesus é muito bom, mas ouvir o próprio Jesus falando é tremendo, queridos. E Jesus começa, né, ensinando a eles, dizendo assim: bem-aventurado os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Então, bem-aventurado, como nós já vimos, feliz, né? Feliz, podemos dizer assim, que é feliz, né? O pobre de espírito, né? Esse espírito que está escrito aqui não é o Espírito Santo, pobre do espírito, o espírito que habita em nós, que nós recebemos ao sermos gerados no ventre materno, nós já recebemos o espírito, né? E ele vai se desenvolvendo, né, no ser humano, e ele deve ser um espírito humilde. O que significa ser humilde, né? Ou algumas versões diz pobre, né? De espírito. O que significa isso? Significa, queridos, que nós não temos que ser soberbos. Tem gente que só porque estudou um pouquinho, porque fez uma faculdade, um doutorado, alguma coisa assim, acha que ele é o dono da cocada, né? É o cara que sabe tudo, ninguém sabe mais nada, ninguém sabe mais do que ele. Então, é um soberbo. Mas nós, né, temos que ser humildes de espírito. E pensando bem, quanto mais a gente estuda, eu tive já algumas experiências de estudar um pouco, quanto mais a gente estuda, a gente fica como aquele famoso filósofo, né, da era clássica, o que dividiu a filosofia em antes e depois, que é o tal do Sócrates. Ele dizia, alguém perguntou sobre o que ele estava sabendo a respeito de algum assunto, aí ele diz assim: a única coisa que sei é que nada sei. Mas é verdade, porque quanto mais a gente... É igual um sistema, um leque, né? Você abre um pouquinho, vai ter que abrir mais, vai ter que abrir mais, vai ter que abrir mais. Então, quanto mais a gente estuda, seja em que área, né, do saber humano for, a gente vê que tem tanta coisa que a gente não sabe ainda, né? Até mesmo na teologia, né? Quantos anos tem que eu estudo a Bíblia? Tem gente que já estuda muito mais anos que eu, né? Eu comecei a fazer teologia, eu já estava com mais de 60 anos, não, 60 anos por aí, que eu comecei a estudar. Mas eu estudo a Bíblia desde pequenininho, fui criado na igreja congregacional lá de Passa Três, né? Ia na escola dominical todo domingo, né? E estudar a palavra de Deus. E eu tenho a impressão que eu
quase não sei nada dessa palavra, preciso ainda aprender muita coisa. Cada vez Deus fala conosco de uma forma diferente na palavra dele. A palavra de Deus é assim, queridos. Ela é de multiforme sabedoria. Se você está sentindo algo no seu coração, você abre a palavra e começa a ler, Deus vai falar com você sobre aquilo que você está sentindo. Aí, no outro dia, você está sentindo um outro tipo, né, pensando outras coisas, aí abre a Bíblia, às vezes naquele mesmo texto, Deus vai falar com você naquele texto de uma forma diferente do que falou da primeira vez. É assim que a palavra de Deus, ela é de algo tremendo, né? De uma sabedoria que nós não temos como explicar, na verdade, né? Então, a gente aprende sempre com a palavra de Deus, a cada vez, né? Eu fui criado na igreja e quando tinha até casado, me afastei da igreja, fiquei 20 anos fora. Aí, de repente, me deu vontade de ler a palavra de Deus. Eu abri a Bíblia, caía no livro de Ageu, no livro de Ageu. Aí Ageu falava assim que os homens estavam buscando madeiras para consertar suas casas, para ter casas bonitas, apaneilada, né, que é o termo lá, casas bonitas com madeira e tal. Enquanto isso, o templo de Deus estava em ruína. O templo estava em ruína, diz lá em Ageu, né? Aí eu falava assim comigo mesmo, puxa, que homens mais, né, sem coração, quer fazer uma casa bonita para eles, egoístas, né? E enquanto que a casa de Deus está em ruína, que homens, né? Aí eu passava um dia, lá outro dia, abria a Bíblia, caía no mesmo texto. Isso aconteceu umas 3 ou 4 vezes. Aí eu falei, não, coincidência não existe. O que é isso? Aí eu cheguei à conclusão que eu, como casa de Deus, né, estava precisando de reforma. Então, aí eu voltei para a igreja. Aí falei com a Lenice, estou indo para a igreja. Quer ir comigo? Ela falou assim, eu vou. Ela tinha sido também crente, batizada na igreja batista, lá do Retiro. E aí, eu vim aqui na igreja, uma quinta-feira, quem estava pregando era o presbítero Silvio. Aí eu fui lá na frente e falei, não, Joãozinha, né? E passei, então, a voltar a ser crente em Jesus Cristo. Então, a palavra de Deus, ela é poderosa, né? Então, ela nos diz que devemos ser humildes de espírito, porque esses que são humildes de espírito, o que vai acontecer com eles? Vão receber o reino de Deus. O reino de Deus. O que é o reino de Deus, né? Fiquei pensando, o reino de Deus, aí tem um texto que Jesus, né, sendo questionado pelos discípulos, aí ele fala assim, vocês fiquem tranquilos, porque o reino de Deus virá, mas já chegou. Então, o reino de Deus, querido, já chegou. Ele está presente nesse tempo de tanta coisa ruim acontecendo, mas o reino de Deus está aqui. É Jesus. E você já pode entrar no reino de Deus, né? Já podemos estar com o nosso pezinho no reino de Deus, né? Então, nós já recebemos, né, essa oportunidade de adentrar o reino de Deus. Mas, para isso, precisamos ser humildes de espírito. Então, essa é uma virada na chave. Você sabe que tem fechadura que precisa de mais de uma volta, para abrir ou fechar, né? Então, você já deu uma virada na chave. Mas tem uma segunda virada, que diz assim, bem-aventurados os que choram, porque serão consolados, né? Aí eu fui para a palavra chorar, né? Chorar.
A gente chora por vários motivos, né? Eu não sei se você já chorou por amor, né? Eu não sei se você chorou sonhando, acordou, de repente chorando. Por que eu estava chorando? Aí você não lembra do sonho, mas você estava chorando, né? Alguma coisa aconteceu lá no sonho, né? Aí tem gente que fala assim, o fulano está chorando do nada, né? Do nada. Por que será que ele está chorando? Do nada. Né? Então, e tem gente que chora sangue, né? Chora sangue. Jesus, né, estava lá no monte com os discípulos, né? E diz a palavra que corria sangue do seu rosto, né? Por causa da angústia tão forte que ele estava vivendo naquele momento, sabendo o que ele iria passar, né? Eu creio que ali ele chorou também, um choro de sangue. A gente chora por perda, né? Perdi um ente querido, né? Que eu amava tanto, perdi, de repente, o pessoal lá no sul, perdi toda uma vida de trabalho, né? Trabalho, suando a camisa, de repente a água vem, leva tudo, né? E a pessoa chora, né? Por perda. Mas a gente chora também por felicidade, né? Não sei se você já chorou de alegria, por felicidade, por estar feliz, por receber uma boa notícia, né? E coisas da nossa emoção, né? Nós somos seres emotivos, né? Fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. E vocês já devem ter visto na Bíblia que Deus também tem sentimento. Ele chora. Jesus chorou, né? Lázaro. Aí Deus sorri. Então tem emoções, né, no coração de Deus. E Ele nos doou isso. Isso é muito importante, as nossas emoções, né? Isso é uma diferença nossa para os robôs da IA aí, né, da inteligência artificial. A inteligência artificial vai responder tudo, mas quando chega na área das emoções, ela fica meio travada, porque emoção é uma coisa do ser humano, né? Os animais têm um pouco, mas o ser humano, ele é emoção de cima e embaixo, né? E tem uns que são mais do que outros, né? Eu me considero um cara muito emotivo, eu choro à toa, vocês não sabem, eu choro, quando eu vejo eu estou chorando, né? Com essa barba branca e tudo, né? Sou chorão. Então, por que é importante? Porque é feliz quem chora, né? Porque recebe algo muito importante na vida. É o consolo que vem do próprio Deus, né? A palavra de Deus diz que o Espírito Santo é o Consolador. Então, queridos, quando você estiver passando por um momento triste, sabe, receba o consolo de Deus, porque você é um ser feliz. Nós somos felizes, querido. O pai morreu, minha mãe morreu, mas eu sou feliz, principalmente sabendo que eles vão estar com Deus, vão estar com Deus, né? Quando a gente tem uma família, né, na presença de Deus, a gente chora quando a gente, por exemplo, perde alguém que não quer nada com Deus, né? E aí a gente chora mais, aí a gente tem uma tristeza no coração, mas é uma tristeza que o Consolador vem retirando, porque a gente sabe que a salvação, né, para a vida eterna, ela é individual. É individual. Então, nós não temos como obrigar o nosso filho a crer em Jesus Cristo, né? Não temos poder para isso. Quem convence o homem, né, da injustiça, do pecado, etc., é o Espírito Santo, não somos nós. Nós podemos pregar muito bonito. Outro dia eu brinquei aqui, né? Domingo que vem é o Billy Graham que vai pregar, né? Billy Graham, né? Brinquei com eles. Mas pode ser o Billy Graham, pode ser quem for. Se o Espírito Santo não convencer o homem do pecado, da injustiça, a pessoa sai do jeito que entrou. Não vai ser convencido, né? É o Espírito Santo. Tem até uma historinha muito, muito engraçada, não sei se já contei aqui. A Lenice disse que de vez em quando eu fico repetindo a história, né?
Então, era uma moça que tinha um pai que não era crente. Ela era crente, fervorosa ali, né, firme na igreja, e ela queria muito que o pai dela se recebesse Jesus na sua vida. E ela vivia convidando o pai para ir na igreja com ela. Ah, pai, vamos na igreja hoje é domingo. Pá, o pai, não vou não. Vou ficar aqui vendo televisão, sei lá o quê, né? Aí, teve um dia que anunciaram a vinda de um grande pregador na igreja. Uma pessoa famosa, né, no meio evangélico. E ela então virou para o pai: pai, hoje vem uma pessoa muito famosa no meio evangélico, vai pregar uma palavra muito boa, vamos lá comigo. Aí o pai, para surpresa dela, disse assim: tá, minha filha, eu vou com você hoje. E foram, deu a hora lá, foram para a igreja. Aí sentaram lá, né, a igreja cheia, era um domingo, não era dia das mães, então a igreja cheia, e todo mundo lá, bonitinho, esperando o famoso pregador chegar. E a Marina cantando, as meninas do louvor cantando, e o pregador nada de chegar. Nada de chegar. Aí ficou aquele negócio, o louvor se estendendo, esperando a hora, né, de receber a palavra, o pregador chegar, e o pregador nada. E os presbíteros diáconos estavam lá alvoroçados, né? Caramba, e quem vai pregar? O pregador não vem. Aí daqui a pouco receberam a ligação, o pregador ligando, dizendo que o carro tinha enguiçado numa cidade lá mais longe, e ele não poderia chegar, não teria como chegar. Aí ficou aquele negócio: quem vai pregar, quem vai pregar? Aí alguém falou assim: você, diácono, você vai pregar. Aí, mas eu não sei pregar, nunca preguei. Não, é você, vai e prega. Aí, bom, então tá, né? Foi uma hora. Aí o pastor da igreja tinha viajado, porque vinha um pregador famoso, ele aproveitou para dar uma passeada, né? Aí foi o diácono pregar, né? Era o Zé Maria que ia pregar. Zé Maria, é você que ia pregar? Você já pregou? Não? Então é você mesmo. Aí o Zé Maria chega para pregar, aí ele abre a Bíblia, cai lá no livro de Números, lá naquele texto que fala de geração. Fulano gerou fulano, que gerou Bertano, que gerou no Cicrano, que não sei o quê, aquela geração toda. E ele começou a ler aquele negócio, leu. Aí no final falou assim: irmãos, vamos orar, amém. Obrigado pela presença, Senhor. E despediu a turma. A moça ficou muito triste. Poxa, logo hoje que meu pai veio, acontece uma dessa. Aí eles estão indo embora para casa, aí o pai vira para ela e fala assim: minha filha, aqueles homens tudo lá, aqueles nomes todos, eram pessoas que eram crentes, que aceitaram esse Jesus. Aí a filha, meu pai, era assim. Aí ele falou assim: eu também quero. Entendeu? O Espírito Santo, ele que nos convence, não é a minha palavra, por mais bonita que seja, mas sei lá, que se eu pular aqui, sair pulando, gritando, e não vai adiantar se o Espírito Santo não trabalhar na vida da pessoa. Eu posso pregar aqui usando termos em grego, em latim, em hebraico, né? Muita categoria no conhecimento, não adianta se o Espírito Santo não falar. Então é ele que nos convence, né, das nossas mazelas, né? Nos convence daquilo que precisa ser restaurado na nossa vida, né? Aí Jesus continuou, né, ensinando. Aí ele diz assim: bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Aí veio outra pergunta para mim assim: mansidão, o que é mansidão? O que é ser manso, né? Aí veio aquela resposta assim: doçura, meiguice, suavidade, né? Um coração manso, né? Um coração doce, um coração de alguém que sabe amar as pessoas, né?
Faz uma diferença, né? Eu já tive a grata surpresa de chegar no caixa do supermercado e uma atendente lá, uma caixa que nunca tinha me visto, olhou para mim e falou assim: o senhor é crente? O que ela viu em mim? Né? Talvez, aí eu fico pensando, será que é o meu espírito de mansidão? Será que é? Né? Todo mundo chiando disso, daquilo, do preço disso, daquilo, do tipo de material lá que não estava em agrado, não sei o quê. Eu tranquilo, vou lá pagar. Né? Aí ela, o senhor é crente? Eu falei, eu sou, em Jesus Cristo, sou crente. Né? Então, a mansidão é algo que deve acompanhar a vida do crente, para que ele possa herdar a terra. Herdar, receber, né? Sem ter trabalhado para aquilo. Né? Nós não trabalhamos, o filho herda a herança do pai, né? Ele nunca, de repente, nunca trabalhou, né? E de repente ele recebe uma herança assim bem gordinha, né? É muito interessante, né? Mas herdar a terra? Que terra? Que terra você que é manso de coração vai herdar? Será que é um lote na Vila Muri? Será que é uma fazenda lá no Mato Grosso? Que terra você vai herdar, sendo manso de coração? É a terra além, a terra abençoada, a terra que Deus tem preparado para nós, né? Hein? Jesus preparou para nós, né? É uma terra é a terra que está além, né? É a vida eterna. Então, é essa terra que nós vamos herdar. Não é essa terra de Vila Muri, de Água Limpa, nem de Volta Redonda, nem de qualquer outro lugar na face dessa terra redonda, né? Que tem aqui. É uma outra terra, né? É uma terra no lar eterno, no lar eterno. E eu fico pensando também, como é que vai ser isso, né? Como é que eu vou andar nessa terra, né? Pisando na terra, vou ter que ter sapatos, chinelo, nessa terra não vai ter espinho, né? Não vai ter animais assim perigosos, né? Vou poder andar sossegado, né? Mas como que vai ser, né? Aí veio na lembrança Jesus após a ressurreição, quando os discípulos estavam reunidos, fechados numa sala, com medo das autoridades romanas, né, e dos judeus que levaram Jesus, né, para ser morto, e eles estavam lá conversando, preocupados, o que ia ser da vida deles e tal. De repente, com porta trancada, a chave tinha trancado, né? Aí, de repente, Jesus chega, passa pela parede. Então, queridos, para andar nessa nova terra, nós vamos também receber um novo corpo, que não é esse, né? Como será? Como será, né? Algo semelhante ao que Jesus recebeu, né? Ao que Jesus recebeu. É um corpo espiritual, né? Deus falou quando criou o homem: façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Será que Deus tem essas características nossas e semelhança? Não, queridos. A semelhança está em termos espirituais, sabe, a nossa alma, né? Então nós vamos receber um corpo que não precisa, né, de automóvel, de avião, nada disso. A gente vai viver de uma forma diferente, que só vamos saber quando chegar lá, porque na realidade não dá. O próprio Paulo, né, quando foi até o terceiro céu, ele depois não soube nem falar. Ele falou: eu também não posso falar, porque é algo tão tremendo que não tem como falar, ninguém vai entender nada, né? Eu acho que nem ele entendeu nada. Foi algo assim totalmente diferente do que a gente está acostumado nessa vida, né? Então, é isso que nós vamos receber, numa terra dessa que nós vamos viver, né?
E aí Jesus continuou falando com os discípulos. Ele disse assim, bem-aventurados que têm fome. Nós estamos abrindo, né? Volta na chave, dando volta na chave. Agora mais uma volta. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos, né? A gente tem fome. Fome dá vontade de quê? Né? De alimentar, de comer, de uma necessidade, né? de alimento, né? Para se manter o corpo, né? Firme. Mas também pode ser traduzido por desejo, né? Desejo de comer, desejo de se alimentar, né? Nós somos, segundo a psicanálise, nós somos seres desejantes. E desejo, às vezes, é um negócio complicado, porque, por exemplo, eu compro um carro, aí fico todo feliz, né? Comprei um carro zero, né? Sei lá, não sei nem marca de carro, não sei. Um carro desses novos aí. Pensa aí num carro bacana aí que você gostaria de ter. Aí você compra. Aí passa 1 ano, 2, aí você fica pensando assim, não, mas esse carro tem que comprar outro. E aí, daqui a pouco você quer outro, daqui a pouco você quer outro. Você compra uma camisa, daqui a pouco você quer comprar outra. Você compra um sapato, daqui a pouco você quer comprar outro. A minha filha mais nova vive comprando sapato. Tem sapato que ela nunca nem usou. Por quê? Porque nós somos seres desejantes em todos os sentidos, né? Se a gente bobear na hora do comes e bebe, a gente desespera ali, né? Comendo, e aí daqui a pouco você não consegue passar na porta, né? Porque nós somos seres desejantes, o ser humano é assim, né? Então, os nossos desejos às vezes precisam ser freados, né? Para que a gente não ultrapasse os limites do ser humano, né? Mas quando a gente tem sede de justiça, aí é diferente, né? Nós precisamos ter fome e sede de justiça, né? Ser justo leva também para um lado moral, não é questão só de leis, né? Os juízes julgam as pessoas segundo as normas, as leis estabelecidas, aprovadas, né, no país, mas existem também algumas questões que são da ordem da moral, que a gente precisa, que às vezes nem fere a lei, mas a gente, por uma questão, né, de sermos servos do Senhor, né, nós vamos ter uma justiça diferente, uma justiça muito mais justa, vamos assim dizer, né? E aí, a gente tendo essa justiça, a gente vai acontecer o quê? A gente vai ser fato também. E aí as pessoas vão, quando te julgar, vão usar um pouco de justiça, nem que seja a justiça dos homens, mas vão te julgar com justiça, né? Então, precisamos de ser justos, ter fome e sede de justiça. E também, continuando abrindo, né, a porta, nós vamos para a bem-aventurança em termos de misericórdia, né? Nós devemos ser misericordiosos, né? Córdia quer dizer coração, né? Córdia. Então, tem um coração que ama, sabe, ser bondoso, ser manso, ter o fruto do Espírito, para que a gente possa ser misericordioso, né? O fruto do Espírito que está lá em Gálatas, né? Amor, alegria, paz, bondade, felicidade, benignidade, longanimidade, etc., domínio próprio. Né? 9 itens. Então, a gente precisa ter, sabe, um coração assim, para que a gente seja uma pessoa, né, que realmente agrade a Deus, né? E aí a gente vai, o que vai acontecer aqui? Vamos receber também misericórdia de Deus, né? E nós precisamos das misericórdias de Deus, porque ainda nesse corpo eu ainda sou aí muito pecador, ainda peco, né? O João diz lá que aquele que diz que
que não peca já está pecando. Está mentindo, porque a gente peca. E como peca, né? A gente, às vezes, julga o irmão. Isso é pecado, né? Quem pode julgar a vida do irmão ou de outra pessoa qualquer é Deus, não sou eu, né? Eu tenho que trabalhar dentro dos limites da moral com o meu irmão e não ficar julgando ele, né? Da moral divina de Deus, né? E não ficar julgando, não tem que julgar meu irmão, não tem que ficar julgando. Porque ele é Botafogo, eu sou Flamengo, aí eu vou ficar julgando ele? Não, não tem que julgar, eu tenho que ter um comportamento que realmente seja um comportamento de grandeza, né? Diante dos homens, diante do mundo, né? Não viver julgando, né? As pessoas, né? E aí, os que têm esse coração, né, de misericórdia, receberão misericórdia de Deus. Nós precisamos das misericórdias de Deus, porque a gente peca ainda, né? Se a gente não receber a misericórdia de Deus, nós tá mal, né? Precisamos. E também, rodando mais a chave, eu diria que a gente, lendo aqui o verso 8, que a gente precisa ter um coração limpo, um coração que agrade a Deus. Como que anda o teu coração? E coração, né? A palavra de Deus usa muito o termo coração, que quando fala coração, será que é esse órgão que vive bombando sangue no nosso corpo? Não, é uma referência à nossa própria alma, né? É o nosso coração. Teve época que o órgão de referência não era o coração, eram os rins. Eram os rins, no passado longínquo. Mas hoje a gente fala do coração, né? Continuamos falando, como está escrito aqui. Então, a gente precisa ter um coração limpo, um coração, sabe, que agrade a Deus. Uma alma que tenha todas essas passagens da chave, né, na fechadura, para que a gente tenha todos esses benefícios que a Bíblia aqui, Jesus está ensinando para os discípulos, né? E eu quero cantar um hino, mas não vai ser eu que vai cantar, porque quando eu estava numa reunião lá em Piraí, era uma homenagem ao pastor Wilson. Aí, um que foi, tinha outros pastores lá e tudo, chegava lá na frente, lia um texto para homenagear o pastor Wilson. Aí, quando chegou minha vez, eu falei, eu não vou ler um texto, não, eu vou cantar um hino, do Salmo de Hino. Eu sei que o pastor Wilson gosta de Salmo de Hino, aí vou cantar um hino. Aí tinha uma irmã lá, que é muito minha amiga, muito de coração, chama-se Genaida, vocês conhecem? Ela deu uma gargalhada, como quem diz assim, ele vai cantar? Mas você sabe o que eu cantei? Eu acho que Deus trabalhou naquele momento, e o pessoal também ajudou, né? Aí cantei um hino em homenagem ao pastor. Mas eu quero que o presbítero Márcio, que vocês sabem que canta bem, né? Que tem uma voz bonita, vai cantar esse hino. Enquanto isso, pense nisso. Pense no seu coração. Como anda o teu coração? Teu coração está limpo diante dos homens e diante de Deus? Pensa nisso, querido. Pensa no teu coração. Pensa na tua alma. Que a tua alma não vai para o túmulo como o seu corpo, né? Nós não morremos na alma, morremos só no corpo. Só aí, queridos, vocês, eu, você, poderemos ver a Deus. Só aí. Moisés estava lá no monte, né? Diz a palavra que ele viu uma sombra passando. Porque ninguém pode ver Deus com este corpo.
Ninguém pode ver Deus com o corpo ainda que precisa ser limpo, mais alto que a neve. Senão nós não vamos ver Deus. Todos nós queremos ver Deus. Todos nós queremos ter vida feliz, né? Quem não quer ter vida feliz, né? Então, esse texto, ele falou muito no meu coração nesses dias, né? E ele ainda diz mais, né? Virando mais um pouquinho a chave, que é bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Pacificadores, aqueles que não querem guerra. O mundo está cheio de guerra, né? Sabemos que no final dos tempos haverá choro, ranger de dentes, guerra de todo tipo, né? Hoje a gente tem guerra na Ucrânia, tem guerra lá em Israel, né? Com os palestinos. Então tem guerra pelo mundo, não só lá não, tem outras guerras também acontecendo. Tem guerra na família, tem guerra, né? De todo tipo, guerra entre políticos, um mata o outro por causa do fulano, do cicrano. Então tem guerra de todo tipo nesse mundo aí, mas Deus, Ele vai beneficiar os pacificadores, que serão chamados filhos de Deus, né? Deus só tem um filho, que eu saiba, Jesus, é o Filho de Deus, né? Ele foi, aliás, criado ali, desenvolvido no ventre da Maria, mas ele foi colocado ali, a sementinha, pelo Espírito Santo, né? Deus colocou. Então nasceu um filho de Deus, né? Mas nós seremos também chamados filhos de Deus. Jesus falou assim: eu vou para o Pai, eu vou ser um com Ele, e quero que vocês sejam o quê? Um comigo. Então, quando nós temos, né, essa graça, essa alegria, essa felicidade de sermos lavados, né, pelo sangue de Jesus e por todas essas viradas de chave, né, nós vamos ser chamados filhos de Deus, sim. Seremos filhos de Deus, né? E aí não importa, dando mais uma virada na chave, que alguém fale mal da gente, que alguém, nos persiga nesse mundo. De repente hoje em dia a gente ainda vive aqui num país em que não existe perseguição contra aqueles que professam a fé em Jesus Cristo, mas em outros países do mundo já tem muita perseguição, sempre teve até, né? Perseguição. Você chegar lá nos países árabes, falar que você crê em Jesus Cristo, eles que só adoram lá o Maomé da vida, né? Eles não vão querer te matar, inclusive, né? Matar teu corpo, né? Mas não importa, porque aí a palavra de Deus diz assim para mim, terminando aqui esse texto no verso 12: regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram aos profetas que viveram antes de vós. Não? Então, a perseguição, de certa forma, se nós somos perseguidos porque somos crentes em Jesus Cristo, é motivo de felicidade também, né? Porque nós vamos receber, né, galardão. Galardão significa prêmio, significa algo grandioso, né? Nós vamos receber um galardão desses, né, na nossa vida eterna, para a nossa vida eterna, né? Então, queridos, essa foi a palavra que Deus colocou aqui no meu coração. Eu sei que você quer ser feliz, eu quero. Eu quero a felicidade, né? Se eu perguntar quem não quer, ninguém vai não querer. Todos vão dizer quero, né? Todos querem a felicidade, mas a felicidade depende dessas passadas de chave. E aí você vai poder meditar na sua casa. Como é que está o meu coração? Será que eu sou humilde? Será que eu choro, né, pelos que sofrem? Será que eu sou manso de coração? Será que eu tenho fome e sede de justiça? Será que eu sou misericordioso com as pessoas, né? Será que o meu coração está limpo o suficiente, né? Eu preciso de mais sangue de Jesus para me lavar nesse sangue, né? Será que eu sou um pacificador? E aí você vai poder fazer essa análise da sua vida.
né? E falar: Senhor, eu preciso mais disso, preciso mais daquilo, né? Preciso ser mais misericordioso, eu preciso mais de humildade, né? Preciso de mansidão no meu coração. Aí é você com Deus, e o Espírito Santo vai falar poderosamente na sua vida. Amém? Obrigado por nos assistir. Curta, comente, compartilhe, inscreva-se neste canal, ative o sininho e que Deus te abençoe.